Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre formação e ocupação do território brasileiro e do território paranaense. Aqui vamos perceber que, quando falamos da formação do território brasileiro, ele entende-se que o extenso território brasileiro ele é consequência de um longo processo de expansão resultante do contato entre povos locais e os colonizadores europeus. Então, quando aqui chegaram os colonizadores europeus, encontraram os nativos americanos, que por eles foram denominados de índios, e começaram a se relacionar e a interagir com esses povos. Então, isso acontecendo em 1500. Porém, nós percebemos que ao longo da história houveram algumas divisões do território brasileiro, onde nós tivemos inicialmente a criação das capitanias hereditárias, que eram divisões do território, que foram concessões dadas pela coroa portuguesa aos donatários, ou seja, a alguns aliados que tinham por obrigação e por finalidade explorar as riquezas daquelas localidades. Porém, ao longo dos anos, isso também foi sendo alterado, foi sendo transformada essa ocupação do território em função de uma série de processos. Então, nós tivemos ali Estado do Grã-Pará, Estado do Brasil, e aí, por consequência, nós tivemos uma caminhada do leste para o oeste, em função das missões jesuíticas, da exploração de recursos naturais, de recursos minerais, que fizeram com que o território brasileiro fosse se moldando. No período colonial, nós tínhamos ali o Tratado de Tordesilhas, que obrigava portugueses a permanecerem na faixa litorânea, pois o Tratado de Tordesilhas dividia não apenas o Brasil, mas todo o planeta em dois hemisférios, em duas partes. Uma porção que correspondia ao domínio português e uma outra que correspondia ao domínio espanhol. E ao domínio português era justamente essa área aqui bastante conhecida por nós. E aí, o Brasil e a ocupação e suas atividades econômicas no século XVI e XVII. Então, essa ocupação das terras portuguesas a oeste da linha do Tratado de Tordesilhas e a busca de drogas do sertão, ou seja, os produtos extraídos da região ali da floresta amazônica para levar isso para a Europa, pois no continente europeu essas especiarias não estavam ali disponíveis, então foram levadas para a Europa e eram bastante apreciadas pelos povos europeus. E também ali a questão que envolvia as expedições ordinárias originadas principalmente de São Paulo para a escravização dos povos indígenas e também a busca por metais preciosos. Então nós temos ali uma série de movimentos que fazem com que ocorra a ocupação do leste para o oeste. E aí nós temos também, com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, o território brasileiro sofreu novas alterações e o café passou a ser o principal produto de exportação do Brasil. E com isso os estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro e São Paulo ganhavam também importância econômica dentro do cenário nacional. E aí percebe-se também uma mudança nova na configuração do território brasileiro. E após a proclamação da República em 1889, as províncias passaram a se denominar estados. E observa-se também a criação de novos estados, como o Território Federal do Guaporé, em 1943, Mato Grosso do Sul, em 1977, e o estado de Tocantins, em 1988. Então, houveram algumas mudanças no território, algumas alterações em relação à distribuição dos estados no território brasileiro, e também tivemos posteriormente também a mudança da capital e a extinção do estado da Guanabara, que era a sede da capital do Brasil. E aí o mapa atual do país ele é resultado da Constituição de 1988, e nesse mapa nós podemos observar quais estados e territórios seriam criados, caso os projetos que tramitassem seriam aprovados. Então houveram alguns projetos que visavam criar mais estados, ou seja, subdividir alguns estados. Caso tivessem sido aprovados, eles teríamos algumas divisões adicionais ao território brasileiro. E o território paranaense fica localizado na região sul do Brasil, e ele é fruto de um desmembramento da província de São Paulo. Então ele era um território pertencente à província de São Paulo que, em determinado momento da história, houve o desmembramento,
e aí ele se tornou um estado independente. Então ele está associado principalmente à capitania de Paranaguá em 1660, que existiu até 1710. E atualmente o estado do Paraná, tendo esta configuração aqui, a distribuição em 399 municípios, das quais a capital é a cidade de Curitiba, e nós temos ali uma série de cidades que são importantes a nível econômico e também a nível social. Neste vídeo falamos sobre formação do território brasileiro e do território paranaense. Espero que tenham gostado e até breve.